Olá, bom dia! Hoje é dia 22 de dezembro de 2025, segunda-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia que Ele nos concede em sua bondade e vontade soberana. Graças a Deus, concedeu a nós uma noite tranquila, em paz, descanso, repouso, e nos permite estarmos juntos, mais uma vez, para nosso momento devocional. O texto que eu tenho está no Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versos 1 e também o verso de número 14. Diz o seguinte, o escrito de São João: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. São 4 as narrativas que temos, a que se dá o nome de evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes 4 registros, temos 2 que não eram discípulos de Jesus entre os 12. Provavelmente Marcos fosse seguidor de Jesus, um discípulo, mas não tão próximo. Lucas certamente não era grego, e não há registro de ter sido chamado ou que acompanhasse o Senhor Jesus. Temos então Mateus, este sim, seguidor de Jesus, bem como João. Desses 4 chamados evangelhos, temos 2 que falam sobre o nascimento de Jesus. Mateus, com aquilo que lhe é peculiar, suas descrições ali. Temos Lucas, bem mais extenso, com vários detalhes acerca do nascimento de Jesus, com cânticos, visita de Maria a Isabel e coisas assim. Temos, no entanto, Marcos e João. Marcos é absolutamente sucinto e não faz referência nenhuma. Ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus. Não fala, mas já entra com ele no seu ministério. E João, que é o nosso interesse aqui, ele trata aqui no seu preâmbulo, no seu prólogo, de uma maneira muito diferente. Ele fala sobre, de certa forma, um Natal numa dimensão supranatural, em certo sentido, e profundamente teológica, menos narrativa de ocorrências que envolveram o nascimento de Jesus, e trabalha de uma maneira diferenciada. E de hoje até o dia 25, vamos falar sobre o Evangelho de João e a teologia do Natal. Às vezes tão esquecida, né? Ficamos tão envolvidos com as árvores, as bolas, as luzinhas, os piscas-piscas, os presentes, etc, etc, etc. E esquecemos a teologia. Então João nos chama a atenção para isso. E o primeiro aspecto que vemos aqui é que na teologia do Natal João enfatiza a pré-existência atemporal do Filho Verbo.
Verso de número 1. No princípio era o Verbo. Ele está falando aqui que, de fato, o Verbo pré-existia antes de sua manifestação histórica e temporal. A pré-existência do Filho Verbo é uma pré-existência atemporal. Ou seja, quando ele diz aqui, no princípio era o Verbo, esse princípio aqui não é referindo-se à realidade de seu ser e do que ele é diante de todas as coisas, mas sim referindo-se até mesmo à ideia do princípio do tempo, porque o tempo não é eterno, mas é expressão da vontade criadora de Deus. O tempo passa a existir no momento que Deus assim determina, porque Deus não está submisso, sujeito, inserido e subordinado ao tempo, mas ele é o criador do tempo e está fora do tempo, ainda que haja no nosso tempo. Então aqui, quando ele diz no princípio era o Verbo, não é, portanto, uma situação que indique começo de existência. O Verbo, na verdade, é coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. E sendo coeterno, significa que ele antecede, ele é anterior, ele precede ao tempo. Na verdade, o tempo, diz a Escritura, é criação do próprio Filho Verbo, porque foi pela palavra, pelo Verbo, que todas as coisas vieram a existir. E ele diz aqui no verso de número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez, inclusive o próprio tempo. Então, no princípio aqui, aponta para esta realidade da pré-existência atemporal do Filho Verbo. Jesus não passou a existir, o Verbo não passou a existir quando se deu o nascimento de Jesus. O Filho Verbo pré-existe atemporalmente, fora do tempo, antes do tempo. O tempo, sim, passa a ter em Jesus princípio de existência. O tempo, sim, passa no Filho Verbo ter, assim, princípio de existência. Agora, o Filho Verbo, louvado seja o nome do Senhor, é antes de todas as coisas. Paulo escreve isso aos Colossenses, no capítulo 1, verso de número 17, de uma maneira que lhe é bem peculiar e própria na sua formulação teológica. E ele diz, ele, Jesus, o Filho Verbo, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele, portanto, é antes de todas as coisas. E o tempo é uma coisa, é uma criação do próprio Deus. Por isso, João, na sua formulação inicial, aquilo que se chama seu Evangelho, ou o Evangelho por ele escrito, na sua formulação teológica acerca do Verbo, da palavra, ele diz claramente que o Filho Verbo, ou o Verbo que é o Filho, tem pré-existência atemporal. Não só uma pré-existência ideal, e nem tampouco uma pré-existência material, mas uma pré-existência divinal.
Ele pré-existe fora do tempo, antes do tempo. E como o próprio João também nos ensina, ele estava no princípio com Deus, porque o Verbo era Deus, estava com Deus e o Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que criou o tempo, aquele que é atemporal, na pessoa do Filho, torna-se alguém como nós, no tempo, sujeito ao tempo, para que nós pudéssemos ser remidos, salvos, para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o abençoe a todos nós e nos guarde para a sua glória, honra e louvor. Amanhã falaremos sobre o segundo aspecto, que é a subsistência divinal do Filho Verbo. Amém? Amém.